paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nesse momento a qual nós vamos estar anunciando o Evangelho de Jesus, para que possamos estar falando do amor de Deus. Eu quero ler aqui o capítulo de João, capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. E no versículo 6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. A palavra do Senhor Jesus nos fala nesta manhã que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. O caminho nos mostra a direção. Aleluia. E a verdade mostra o Evangelho da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando olhamos para o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46, onde o cego de Jericó estava na beira do caminho, ele estava mendigando, ele estava pedindo ajuda, ele estava ali precisando de uma solução para a sua vida. Ele estava ali sentado quando ouviram Jesus passar, ouvindo alguém dizer que Jesus estava passando, onde Jesus estava ali com a multidão. Alguém disse para ele, ali naquele momento, ele tomou uma atitude, ele começou a clamar, chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aleluia. E ele gritava, falando alto, e ali estava incomodando a quem estava a ouvir ele clamar, a pedir ajuda, a pedir uma solução, a pedir um socorro. Ele viu que estava ali passando, não era um homem qualquer, era um homem ao qual, aleluia, ele sentiu ali a presença de Deus, ao qual o Senhor está aqui nesta manhã, ao qual nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus. Ele se faz presente em nosso meio, ao qual nós estamos anunciando, e Ele está ouvindo, aleluia, a tua voz, o teu pensamento, ao qual você está passando. Eu não sei o que você está passando, o que está pensando, mas saiba de uma coisa, que Jesus está presente nesta manhã, através da sua palavra, a qual nós estamos aqui anunciando. Ele te ouve, ele ouve o teu clamor de socorro. E aquele cego clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando ali naquele momento, mandou chamar. Ele chama por você, aleluia. Pois a qual chamou, aleluia. Eu quero que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Nós estamos anunciando este caminho que leva. Que caminho é este? O caminho que leva ao céu através de Jesus. É o caminho, quer dizer, eu sou o caminho. O caminho de quê? De poder estar, aleluia, diante de Deus. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que? O caminho que leva ao céu, a um lugar. Porque em João 14 diz: Ele está preparando lugar para mim e para você. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, que confessar Jesus como Senhor Salvador, tem este caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou a porta ao qual você tem que bater para que eu possa abrir. Aleluia. E ele diz: eu sou a verdade. A verdade que é a verdade do Evangelho. Ele é a verdade que leva ao céu, o Evangelho da salvação. E para você ter, aleluia, esta verdade, você tem que reconhecer que Ele é o caminho, que Ele é, aleluia, a porta a qual que você deve bater. E ele diz: eu sou a vida.
A vida de quê? A vida que através da qual você confessar Jesus como Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. Aleluia, porque o Senhor Jesus diz, aquele que, mesmo que esteja morto, viverá. Mas como assim? Porque quando nós morremos em Cristo Jesus, temos a vida eterna. E vai ter um dia da ressurreição. Todo aquele que morrer em Cristo Jesus vai ressuscitar, vai estar com Ele no grande dia. Aleluia. E aquele cego gritava dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus olhando para ele e perguntando, que queres que eu te faça? Aleluia. Ele tinha um motivo, aleluia. Ele tinha um pedido, ele queria uma mudança, porque era cego. Ele vivia, aleluia, mendigando devido à sua cegueira. A Bíblia não relata qual foi, aleluia, o problema, a causa da sua cegueira. Diz que apenas aquele homem era cego, estava sentado. Aleluia, e a qual identificava ele que ele era cego, a qual que ele estava sentado pedindo esmola, estava ali com a capa, a qual cobria da chuva, a qual cobria do sol. Naquela época, a identidade ao qual se tinha uma capa é algo que tinha uma deficiência, e ele estava ali sentado, todas as pessoas passavam, olhavam e não davam ali ao ouvido, mas chegou, aleluia, um homem, aleluia, um homem de Deus, um homem enviado de Deus, o Filho de Deus, para dar, aleluia, uma mudança de vida, uma transformação de vida. E nesta manhã, Ele está aqui conosco, Ele está aqui para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quem? Por Jesus. Esta palavra é dele. Aleluia. E nesta manhã estamos anunciando, aleluia, que há um caminho, há uma direção para o lugar, para a vida eterna. Só precisa de uma atitude, meus amados ouvintes. É uma atitude de quê? De você se posicionar, de você querer uma mudança, querer uma transformação, de você reconhecer que você é pecador, que você necessita se arrepender, que você precisa se arrepender e confessar Jesus, aleluia, como Senhor e Salvador. Você pode até dizer assim, eu conheço, eu tenho Jesus, mas todo aquele que tem Jesus, aleluia, ele conhece, ele se arrepende, ele confessa, ele pratica a verdade, pratica o evangelho, tem uma mudança de vida, tem uma mudança de transformação. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus. Transformação, mudança de atitude, mudança de visão, mudança de vida. Por isso nós estamos aqui anunciando. E quando Jesus perguntou para aquele homem, o Bartimeu, perguntando para ele, dizendo, o que queres que eu te faça? Ele quis uma mudança, ele quis que seja transformado, aleluia. Ele não queria mais aquela vida de cegueira, de mendigo, ele queria uma transformação de vida. E ele disse, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ter vista. Senhor, eu quero ver. E Jesus, com compaixão, disse para ele, aleluia, a tua fé te salvou, vai em paz. E naquele momento, instantaneamente, ele viu a Jesus, aleluia. Ele teve a salvação através da qual ele clamava. E nesta manhã não é diferente, meus amados. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está querendo. Eu não sei qual, aleluia, o motivo, o objetivo dos teus pensamentos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, clame por ele, chame por ele. Diz, Jesus, eu quero mudar a minha vida. Jesus, eu quero ser transformado. Jesus, eu quero viver uma vida diferente. Foi aqui lido através do servo, o irmão Eliel, que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas você pode dizer, mas cansado de quê? Cansado desta vida, ao qual o inimigo tem te colocado, aleluia, escravo da prostituição, escravo da mentira,
escravo do vício, escravo, aleluia, das trevas. Jesus estava dizendo que vinde a Ele que você é liberto. Porque verdadeiramente, quando nós aceitamos o Filho de Deus, somos libertos. Temos uma vida de transformação. E nesta manhã, a palavra de Deus é para que você tenha uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida do verdadeiro Evangelho, ao qual te leva à salvação, ao qual para um lugar eterno, aleluia. E você precisa ouvir, precisa reconhecer, precisa aceitar, aleluia. Por isso que nesta manhã de sexta-feira nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus. Você pode estar até dizendo, estou cansado de ouvir esta palavra, a mesma coisa. Mas quando olhamos no texto, no livro sagrado, em Gênesis, fala que Noé também, como servo de Deus, como mensageiro de Deus, mensagem da salvação. O homem a qual o Senhor mandou fazer uma arca. Porque o Senhor estava irado. Você vai dizer, mas o Senhor, Ele ira por causa da injustiça, por causa do pecado. Porque o pecado fede a narina de Deus. E não é diferente de hoje, a qual nós vivamos, a qual hoje nós vemos tanto as coisas erradas, querendo ser certa, achar que as coisas erradas é normal. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, aleluia, é eficaz, é pura, é o manual para a humanidade. Aleluia. E Noé, quando recebeu a ordem de Deus para fazer a arca, porque a justiça de Deus ia sobre a terra. As pessoas até acharam que Noé estava louco, porque naquela época, aleluia, não chovia, nunca teve a chuva, mas o Senhor ordenou para que Noé construísse a arca, para aqueles que querem, aqueles que crêem, tenha a salvação no dia do dilúvio. E Noé começou a fazer a arca. Noé começou a levar a mensagem, dizer que haveria um dilúvio. As pessoas riam, as pessoas zombavam, as pessoas continuavam a fazer, aleluia, a mesma atitude, pecando. Não é diferente do dia de hoje. Nós estamos aqui dizendo que Jesus vai voltar. Em breve Jesus vai voltar. Que se arrependa, que reconheça. Mas as pessoas ainda zombam, as pessoas ainda riem, as pessoas ainda não acreditam. Mas estamos anunciando o Evangelho de Jesus. E no tempo de Noé, quando as pessoas riam, quando as pessoas zombavam, chegou o grande dia da justiça de Deus. Aquele povo, Deus derramou a chuva, aleluia, e teve o grande dilúvio. E quem entrou na arca foi a família de Noé, a qual creu, a qual que creu na palavra, a qual que creu na mensagem. E não é diferente, amados amigos, ouvintes, que nós estamos anunciando que Jesus vai voltar. Aleluia. Independente de você crer ou não, mas nós cremos, somos um povo que creu, é um povo que aceitou, um povo que se arrependeu, um povo que foi transformado pela palavra de Deus. Por isso estamos anunciando como Noé, Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus em breve vai voltar. Alá. Pode ser para você, aleluia, uma mensagem, aleluia, que acha que desde que nasceu já ouviu esta mensagem que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda. Mas mesmo assim nós continuamos como servo de Deus, mensageiro de Deus, estamos anunciando que Ele vai voltar. É preciso você reconhecer o seu pecado, é preciso você reconhecer que você precisa dEle. Porque quando tocar a trombeta, quando soar a trombeta, este povo que aqui está anunciando que tem a certeza da convicção, que foi transformado, que creu, vai subir. Estaremos com Ele, porque a promessa é dele, a qual que Ele morreu na cruz por causa do teu pecado e por meu pecado. Porque você é injusto, você é infiel.
fiel. E todos nós somos injustos e fiel. Mas o sangue de Jesus, aleluia, que saiu dele, através do corpo dele, que ele foi pregado na cruz, por mim e por você, por injusta causa, porque nele não há pecado, ele é justo, ele é puro, ele é santo. Ele olhou para mim e para você como ele olhou para aquele cego, teve compaixão. E assim nesta manhã ele está te dizendo: crê somente na minha palavra que está sendo anunciada pelo meu povo. Aleluia. Porque ainda há, aleluia, ainda há lugar para você. Ainda há chance para você se arrepender. Ainda há tempo. Aleluia. E eu quero que essa mensagem arde no teu coração pelo Espírito Santo. Porque nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus. E não cansamos de falar. Continuaremos, independente se você aceita ou não. Porque é o nosso ID, é a nossa Arabaçuda Camanai, o nosso prazer de anunciar. Porque um dia fomos, aleluia, transformados. Éramos pecadores, aleluia, de uma forma separado, distanciado da presença de Deus. Mas eu posso dizer para você nesta manhã, quando Jesus escolheu, aleluia, nós aceitamos, nós somos transformados. O que a gente fazia hoje não faz mais, porque hoje nós temos uma vida nova, transformada em Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o meu reino e minha justiça. É você buscar fazer a vontade de Deus e ser justo na vida a qual o Senhor quer para você. E que você possa entender a mensagem da salvação, que Ele tem poder de transformar, de mudar a tua vida. Você pode dizer assim: eu estou bem, eu não preciso. Precisa sim, precisa se arrepender, porque chegará um dia ao qual você vai estar frente a frente com Ele, vai prestar conta. E não vai ter desculpa nenhuma, porque você está ouvindo a esta mensagem, a esta palavra da salvação. Por isso que é bom, amados, enquanto nós vivemos, enquanto nós estamos aqui com o sopro da vida, enquanto nós estamos aqui falando, enquanto estamos aqui ouvindo, enquanto estamos aqui vendo, a oportunidade é esta, a qual você está respirando. É você aceitar o Senhor como Salvador. Porque quando chega a morte, porque a morte chega para todos nós, independente de religião, independente do seu status de vida, a morte chega para mim e para você. Mas eu quero dizer para você, eu estou pronta. Pode ser até agora, mas eu sei para onde eu vou, porque eu aceitei Jesus como seu Salvador. E você sabe? E você sabe aonde você vai estar? Você pode dizer assim: não, quem sabe é Deus. Ei, Deus nos dá o livre de escolher, é para você escolher, porque a parte dele Ele já fez. Enviou Jesus na cruz para ser crucificado, para você ter a salvação. Agora a salvação depende agora só de você, a sua escolha. Você tinha a escolha de ir para estar com Ele na vida eterna ou para o inferno, porque o inferno existe. Porque existe. Por isso que Jesus, Ele foi morto de cruz, para nos dar, aleluia, o livramento da condenação da ira de Deus. Porque você vai estar à frente com Ele. Aleluia. E para que você possa receber a mensagem: vem bendito do meu Pai, que me aceitou, que confessou a mim como Senhor e Salvador. Entrai para a porta do céu. Mas aqui, se você não aceitou, se você ainda ri da mensagem da palavra de Deus, que zomba, que acha que estamos brincando,
de ser crente, eu tenho uma notícia para você. Você também vai ouvir a mensagem: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Essa é a mensagem verdadeira. Não é mensagem de dizer que você vai ter casa nova, chave de carro, vai ter riqueza. Não, não, não. A mensagem que nós estamos aqui pregando: que você se arrependa, que você confesse, que aceite o Senhor como Salvador. Aí sim, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é de transformação. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Magna hoje estava para pregar 3 horas na graça. Amados ouvintes, é uma verdade. O céu, ele é real, mas o inferno também, ele é real. E a nossa escolha é que nos levará ou para o céu ou para o inferno. Eu aconselho você para seguir o caminho, aceitar o caminho que é Cristo e que vá para o céu. Eu faço um apelo para você que está ouvindo essa mensagem, os mais diversos cantos que você está. Eu quero convidar você para você entregar sua vida a Jesus. Tem alguém que nesse dia quer entregar a tua vida a Jesus? Tem alguém que ouviu essa mensagem, reconheceu que é pecador e quer tomar uma decisão? Porque só aceita Jesus verdadeiramente, reconhece o perdão do Salvador e que Jesus salva. Então, se você reconhecer que Jesus é o Salvador, se arrepende dos seus pecados e quer tomar a decisão de aceitar Jesus, eis a oportunidade. Eu convido você para vir aqui, em nome de Jesus. Todavia, se não tem, iremos encerrar com oração e que Deus dê a você uma próxima oportunidade. Quer dizer, você que amanhã, lá no bairro Monte Santo, ali próximo do comércio de José, tem culto evangelístico às 7 horas da noite, e você é o nosso convidado. Hoje, no Templo Sede, ali vizinho Jardelina, temos culto e doutrina. Você é o nosso convidado. E domingo, às 6h30, tem o culto intitulado Culto da Família, e você é o nosso convidado. Vamos nesse momento fazer oração. Deus Santo, Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, que o Senhor tem operado em nosso meio. Deus, Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso. Nós te pedimos, ajuda-nos, opera em nosso meio, faz grandes obras. Que os que ouviram essa mensagem, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe, que o Teu Espírito convença, que o Teu Espírito mostre que eles perdoam o Salvador, e Jesus é Salvador. Deus amado, Pai bendito, faz a obra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, curve sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esse povo agora e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.